Pessoal, a partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades. E essa criação, né, com essa criação surgiu os números naturais. Os números naturais são números que servem basicamente para contar os elementos de um conjunto. Só que os números naturais, eles perceberam, os matemáticos de antigamente, né, o povo de antigamente, percebeu que os números naturais não eram suficientes para representar todas as situações do cotidiano. E aí, em alguns momentos, né, eles precisaram criar outros números. Então, criaram números que podiam ser representados em forma de fração e também na forma decimal. E mais tarde surgiu, então, o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto surgiu a partir da necessidade de várias áreas do conhecimento em quantificar números específicos. Esses números específicos são números que representavam o contrário do que estava acontecendo normalmente, né? Então, os comerciantes do Renascimento, por exemplo, tinham uma grande dificuldade em quantificar ganhos e perdas. Tá vendo? Ganhos e perdas são coisas contrárias de mercadorias. Então, veja bem, imagina um comerciante que tem 2 sacas de feijão com 10 quilos cada. Se ele precisasse vender 8 quilos dessa mercadoria em um dia, ele faria o quê? Ele ia escrever o número 8 na saca com um traço semelhante ao sinal de menos na frente do 8, né, para indicar que no saco estavam faltando 8 quilos de feijão. Mas e se ele... Aí ia sobrar 2 quilos, né? E se ele optasse despejar no outro saco os 2 quilos que restaram? Então, nesse caso, o número 2 era escrito com 2 traços cruzados, que era semelhante ao sinal de mais, na frente do número, para indicar que no saco havia 2 quilos a mais do que a quantidade inicial. Então, observa que são coisas contrárias, né? Uma coisa é retirar 8 quilos de feijão, outra coisa é acrescentar 2 quilos de feijão. Então, são várias as situações onde a gente precisa utilizar coisas contrárias. Por exemplo, considera-se zero a altitude ao nível do mar. O Everest é o monte de maior altitude da Terra e ele tem aproximadamente 8.844 metros. E isso aqui é uma altitude acima do nível do mar, tá? Então, a gente tem também alguns bairros na cidade de Haia, na Holanda, que estão 1 metro abaixo do nível do mar. São coisas ao contrário, altitude acima do nível do mar e esse bairro aqui está 1 metro abaixo do nível do mar. Não são coisas ao contrário? Uma coisa é acima do nível do mar, outra é abaixo do nível do mar. Como que você vai registrar essas quantidades com símbolos matemáticos, né? Então, a altitude acima do nível do mar, a gente vai registrar com sinal de mais na frente do número. E quando está abaixo do nível do mar, a gente vai registrar com sinal de menos. Vamos ver uma segunda situação. Um termômetro pode registrar temperaturas acima de zero e também temperaturas abaixo de zero. Considera-se zero a temperatura em que o gelo começa a derreter, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido. Como que eu vou diferenciar, usando símbolos matemáticos, quando a temperatura de uma cidade A for 10 graus acima de zero e numa outra cidade a temperatura também é de 10 graus Celsius, só que abaixo de zero? Então, a gente diferencia assim, né? Quando for 10 graus acima de zero, a gente usa mais 10. Quando for 10 graus abaixo de zero, a gente usa menos 10. Quero deixar bem claro o seguinte, olha, isso aqui é português. Quando a gente escreve a palavra acima de zero, né, eu estou escrevendo com palavras. Com símbolos matemáticos, basta escrever esse maisinho aqui. Então, abaixo de zero são palavras. Símbolo matemático, basta escrever esse menos aqui na frente do 10. Uma outra situação, extrato bancário. Extrato bancário, né, é o dinheiro que a gente tem lá na conta. A gente vai registrar débitos e créditos. O que é crédito? É quando o dinheiro é nosso, quando a gente faz um depósito, o dinheiro é meu. E o débito é quando eu faço uma retirada ou quando eu estou com uma dívida, tá? Então, crédito, como que eu vou registrar?
usando símbolos matemáticos, um crédito de 500 e um débito de 500. O crédito vai ser representado com sinal de mais na frente e um débito com sinal de menos, ok? Mais uma situação, campeonato de futebol. Um time pode marcar gols e sofrer gols. Como que a gente vai registrar? Então, gols marcados com sinal de mais, gols sofridos com sinal de menos. Uma outra situação, uma pessoa pegou R$250 emprestado. Aí ficou juntando dinheiro por um tempo, mas só conseguiu R$150 para pagar o empréstimo. Como que a gente vai representar os símbolos matemáticos, né? Como que eu vou representar uma dívida? A dívida com sinal de menos e o dinheiro que ela tem com sinal de mais. A gente sabe também que o conjunto dos números inteiros nada mais é do que uma ampliação do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é esse aqui, né? Começa no 0, 1, 2, 3, 4 e é infinito, mas começa do 0. E aí os matemáticos pensaram em ampliar esse conjunto. Então, eles pegaram esse conjunto dos números naturais e escreveram aqui em azul, tá vendo? E aí escreveram números à esquerda do 0, porque eles queriam representar coisas ao contrário do que já tinha. Para separar, para distinguir o número à direita do número à esquerda, eles usaram sinal. O da direita ficou com sinal de mais e o da esquerda com sinal de menos. Então, veja bem, quem é o primeiro número à direita do 0? É o mais 1. E o primeiro à esquerda? Menos 1. O segundo à direita, mais 2. O segundo à esquerda, menos 2. E assim por diante, tá? Então, nós temos nos números inteiros os números positivos, negativos e também o 0. E eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z, porque é uma homenagem à palavra alemã Zahlen, que significa números ou algarismos, ok? A gente pode representar o conjunto dos números inteiros numa reta numérica. O 0 fica no meio, o mais 1 é o primeiro ponto à direita e o menos 1 o primeiro ponto à esquerda do 0. O mais 2 é o segundo ponto à direita, o menos 2 o segundo à esquerda, e assim por diante. O 0 é chamado de origem. Números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são aqueles que estão a uma mesma distância, só que um de um lado e outro do outro. Podemos simplesmente achar os números opostos quando eles estão com sinais contrários. Então, esse 4 aqui está do lado direito, ele é considerado um número positivo. Então, o oposto de mais 4 é o menos 4. É só trocar o sinal. O oposto de menos 5 é mais 5. O oposto de mais 2 é menos 2. O oposto de menos 3 é o mais 3. Ou seja, só trocar o sinal. A gente pode falar números opostos ou números simétricos. Agora, vamos ver o que é módulo. Módulo é o valor que representa a distância entre o número e o 0. Então, imagina que eu tenho aqui, é como se eu tivesse um coelhinho. Se eu tiver um coelhinho aqui, tá vendo? Aqui. E eu perguntar, gente, quantos pulinhos esse coelhinho vai dar para chegar lá no 0? Então, vamos lá. 1 pulinho, 2 pulinhos, 3 pulinhos, 4 pulinhos. Então, essa distância que o 4 está do 0 corresponde a 4 pulinhos, tá? Então, a distância entre o número 4 e o 0 é a mesma distância entre o número menos 4 e o 0, tá? Então, se eu tiver um outro coelhinho aqui, vou mudar de cor, um outro coelhinho aqui no menos 4, para ele chegar ao 0, ele também dá 4 pulinhos. E como é que eu vou dizer que o módulo de menos 4 é 4? Assim, olha, a gente escreve módulo de menos 4. Módulo de menos 4, então, é a quantidade de pulinhos que o coelhinho dá para chegar ao 0. Quantos pulinhos ele deu? 4. E se eu perguntar, e qual é o módulo de mais 4? O módulo de mais 4 também é 4. Porque o coelhinho que está lá no mais 4 vai dar 4 pulinhos também, tá? Perceberam que é só tirar o sinal do número? Então, se eu perguntar aqui, ó, qual é o módulo de menos 5? Resposta,
É só tirar o sinal do número. Qual é o módulo de mais 5? Resposta, 5. Esses dois traços aqui a gente lê módulo, tá? Módulo de menos 5 é 5. Vamos acabar a aula agora, tá? E aí eu posso perguntar, qual é o sucessor do menos 1? Sucessor é o número que vem à direita, tá? Qual é o sucessor de menos 1? Qual é o número que está à direita do menos 1? É o 0. Qual é o antecessor? É o que vem à esquerda. Qual é a esquerda do menos 2? É o menos 3. Qual é o maior número negativo? O maior número negativo é o menos 1. Menos 1. Por quê? Porque o menos 1 é o número que está mais, é o número negativo que está mais à direita. Todas as vezes que a gente for perguntar qual é o maior número, a gente olha para isso aqui e pergunta quem está à direita. Por exemplo, se eu perguntar aqui o 1 e o 3, quem é maior? Maior é o 3, porque o 3 está à direita, tá? Quando eu perguntar quem é maior, é menos 3 ou é menos 1? Ó, deixa eu apagar aqui. É o menos 3 ou é o menos 1? É o menos 1. O menos 1 está à direita. Ele está situado à direita. E ele é o número que está mais à direita dos números negativos. Portanto, o maior número negativo é o menos 1. E o menor positivo? O menor positivo é o mais 1. Qual é o sinal do zero? Zero não tem sinal, tá? Não tem sinal. E o número menos 56 é menor ou maior do que menos 76? Olha, o menos 56 na reta numérica estaria aqui, menos 56. E o menos 76 estaria mais à esquerda. Portanto, menos 56 é maior. Então, menos 56 é maior que menos 76.